Olá, meus irmãos. Voltando novamente, agora podemos conversar, todos nós no mesmo ano, criado pelo sistema, 2016, mas todos os irmãos sabem que Messias disse quando ele morreu: em 2 dias voltarei. Então, dá para perceber que há uma armação do sistema religioso, do sistema desse mundo dos anjos caídos, para a gente não descobrir a data exata que a gente está. Isso foi uma armação dos impérios, mudaram tudo. Então, hoje, com certeza, não estamos em 2016. Resumindo, a gente nem chegando no ano 2000 ainda. Porque a contagem começa não na morte, no nascimento do Messias, mas sim na morte. Quando ele morre, diz: está consumado, zero calendário, e começa a contar dali para frente 2000 anos, 2 dias, ele voltaria. Mas isso eu vou falar com os irmãos depois, vou explicar. Eu já tem outros vídeos que eu expliquei sobre isso, sobre os 2 dias, que o Messias voltaria, depois de 2 dias. Então, começa a contar na morte. O Velho Testamento acaba na morte do Messias. Tudo o que ele falou enquanto ele estava vivo era Velho Testamento. Ele denunciou os falsos profetas do Velho Testamento. Ele desmascarou todo mundo. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que pôr na sua cabeça: o Velho Testamento acaba na morte do Messias. E ali começa o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, resumindo, eu vou falando para os irmãos até os irmãos voltar. Estou vendo aqui, os irmãos estão assistindo. Não tem bem para eles voltarem. Resumindo o que eu estava falando de Pedro. Quando aquele lençol abaixou e apareceu todas as espécies de animais, e Deus apareceu para ele falando: Deus falou para Pedro: Pedro, mata e come. Meus irmãos, nunca foi o nosso pai ali. O Messias ainda falou para ele, falou: olha, toma cuidado, porque o Satanás, o diabo, Moisés, pediu para tentar ele. Tentou primeiro o Messias, não conseguiu nada, foi tentar com o próprio Pedro, né? Tentou com o Messias, não conseguiu, e foi tentar com o Pedro. Então, meus irmãos, não é difícil de entender isso. Não é difícil de entender. E aí depois Pedro vê, quando o nosso pai manda um anjo para libertar Pedro que estava preso, aí Pedro se toca e fala assim: olha, agora sim, eu tenho certeza que foi o pai que enviou um anjo para vir libertar a gente. Porque o pai não falava, ele não fala. Ele nunca falou com ninguém. Ele sempre, quando ele precisa fazer alguma coisa, ele chama geralmente as 2 testemunhas, e manda vir falar com as pessoas. Quando o Messias ia nascer, foi lá falar com a Maria, e assim vai. Então, meus irmãos, não é difícil de entender. Até Pedro foi tentado, o Messias foi tentado no deserto. Pedro foi tentado, todos foram tentados. Mas a maioria não caiu. Pedro balançou muito. Até como confusão com o nosso irmão apóstolo Paulo, que Pedro queria seguir o judaísmo, e o Paulo falou: não, todo mundo é livre. Não tem essa de judaísmo, nada. Então, é simples de entender. E eu vi que muitos irmãos estão curiosos para saber o que eu ia contar no dia 1º de janeiro agora, né? Já estamos no dia 1º de janeiro de 2016 em todos os continentes, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, todos os continentes estão no dia 1º. E eu fiz a virada com os irmãos, melhor coisa que tem, tranquilo, paz. Nada de ficar dando pulinho na praia, nas ondas, essas coisas. Eu não tenho paciência para isso, não. O povo é alienado mesmo, trabalhando tudo, pega todo o dinheiro, vai estourar fogos. Na época do Deus, de Jesus Cristo, de Deus Jano, cada nome louco que tem, né? Cada geração tem, eles criaram os deuses dele, todos esses milênios que passou, todas essas mentiras. Então, meus irmãos, todas as datas é paganismo, não adianta. São datas deles. Só que a principal, né, é a data da menina Jesus, da menininha do menino, sei lá, meia, porque ele diz que está sentado em Roma como rainha e não vai sofrer pranto, mas o dia dele está chegando. Então, o que eu queria explicar para os irmãos, terminando de Pedro, para vocês verem, o Messias ainda avisou para Pedro, falou: Pedro, você toma cuidado. Para você ver, meus irmãos, que todos foram tentados pelos caídos. Eles estão aí enganando todo mundo. Estão aí enganando todo mundo mesmo, eles não estão nem aí com nada, eles querem acabar com todo mundo. Para quê? Para ninguém tomar habitações dele que estão no reino do céu. Não é difícil eles conseguirem isso. Eles estão, para você ver, são 500 milhões de anjos. Você imagina se cada anjo caído montar um prostíbulo de todas as religiões, no mundo todo. Aí, se você parar para pensar, 500 milhões é muito prostíbulo. Aí, será que 500 milhões cabe 7 bilhões de habitantes dentro?
Você vê que é bem capaz. É bem capaz, não é difícil não. Se todos os anjos caídos, estou dando um exemplo, 500 milhões, montar cada um um prostíbulo, e se cada um conseguir colocar 1000 dentro do prostíbulo deles, você vai ver que a humanidade está perdida. Por isso que o Messias diz, olha, o Messias ainda mandou pelo nosso irmão apóstolo João na ilha de Pátio, sai dela, povo meu, para você não fazer parte de tudo que eles fizeram. Os pecados desses anjos caídos subiu no céu. Com essas religiões que eles montaram, foram eles que montaram. Tanto com uma portinha na garagem lá, que também só quer dinheiro, porque se ensinasse o certo, ainda ia, mas nem certo ensina. Eles são repetidores. Eles veem os grandes ricos, eles montam uma garaginha e falam assim, um dia eu serei líder igual aquele, vou ter um carro jatinho. Eles ficam assim, eles pensam. Lá em Isaías diz mesmo, eles dormem, sonhando, fica sonhando por dia com as pessoas. Ó, amanhã eu vou ganhar 200 de dízimo, 300 de dízimo, dá uns 2, 3 salários mínimos, 2.000 por mês, não precisa trabalhar. Pronto. E aí os idiotas vão lá e sustentam eles. Você acha certo isso? Você acha que um cão guloso desse vai entrar no reino do céu? Para quê? Você acha que eles vão montar a igreja lá no reino do céu para ganhar dinheiro? Vão sentar na sombra, vão querer tudo do bom, do melhor? Não entra, irmão. Morreu no sistema, acabou. Mortos enterram os mortos, esqueçam. Mas voltando ao assunto, os irmãos estão muito curiosos. Alguns irmãos mandaram e-mail para mim perguntando o que eu ia falar. É uma coisa muito simples, meus irmãos. Se vocês pararem para pensar, vocês vão entender. Não é difícil. Mas aí eu vou ter que montar uma historinha, fazer uma maquiagem, uma historinha. Eu vou ter que fazer igual os astros de Hollywood fazem. Eles montam uma história. Para enganar todo mundo, né? Porque eles fazem isso. Os anjos caídos montam as histórias, querem mandar as mensagens pelos filmes, pelas músicas. Então eu vou montar uma historinha, meus irmãos. Sobre, os irmãos já viram o nome do vídeo, é Jesus Cristo vai para o inferno primeiro? Será que ele vai mesmo para o inferno? Aí as pessoas falam assim, inferno é o cemitério. Verdade. Por isso que tem a segunda parte. A primeira morte, cemitério, inferno. Segunda morte, lago de fogo e enxofre, sol. Alguma vez o seu pastor disse isso para vocês? Então vamos lá, meus irmãos, eu vou contar uma história, uma maquiagem, vou fazer uma maquiagem aqui, eu vou ter que fazer parte, eu vou ter que fazer uma interpretação, igual o sistema religioso faz, igual os criadores dos filmes Hollywood fazem, eles fazem interpretações, eu vou ter que me fazer parte de alguns atores, vou fazer parte, vou montar uma historinha, para os irmãos entenderem, é uma história que eu estou montando, uma historinha maquiada, e aí a mente dos irmãos vai abrir para onde eu quero que chegue. Eu quero que chegue nas pessoas certas. Não quero, porque jogar pérolas aos porcos não adianta. Sabe, mas eu peço ao Pai que as pessoas abram o olho. Qualquer pessoa. A gente não tem grupinho, não tem nada disso. Qualquer pessoa que quiser vir. Qualquer pessoa. Independente de cor de pele, de qualquer religião. Se você quer a verdade, o pão da vida, a porta está aberta para você. Sempre estará aberta. Nunca, né? A gente não faz diferença. Quem quiser, que venha, de graça. Mas vocês não querem de graça, vocês querem pagar. Por isso que vocês são enganados. Vocês acham que tem que pagar para entrar no reino do céu. Não precisa. Então eu vou montar uma historinha, meus irmãos. Maquiada, uma historinha, eu vou fazer uma interpretação, é como se fosse um filme. Vou fazer uma interpretação, vou mostrar para vocês as coisas e vocês vão entender aos poucos o que eu quero falar. Não se esqueça, é uma maquiagem, uma história que eu estou montando. Nisso tem muitas coisas que são reais e outras coisas são coisas que eu estou montando para as pessoas, para fazer uma maquiagem, para ficar bem embolado o que eu quero falar. Havia um tempo, irmãos, como que eu vou começar fazendo um vídeo ao vivo pela primeira vez? 2016, todos os continentes ao vivo. Vamos lá. Tentar explicar, meus irmãos, onde eu quero chegar. Um certo dia, uma certa rainha, ou um certo rei, não dá para dizer o que ele é, porque às vezes é metade homem, às vezes é metade mulher, às vezes é metade animal, depende da hora que ele acorda, do humor que ele acorda, estava passeando entre o seu castelo. Estava passeando, e ali ele andava para um lado, para o outro, e ele parou em frente à janela, no seu castelo. Não sei, ele podia estar vestido como rainha ou como rei. E ele estava andando ali,
no seu castelo e ele parou em frente a uma janela. E na janela tinha uma grande praça, bem grande. E ele se glorificava por ter montado aquele império todo. E ele viu naquela praça muitas pessoas seguindo ele, estavam ali para adorar ele. E ele se aproximou da janela. Só que quando ele estava ali na janela, ele viu uma pessoa lá embaixo andando. E ele pensou, eu conheço aquela pessoa de algum lugar. Eu já vi aquele homem em algum lugar. E aquele homem estava com um pedacinho de mato na mão. Vou falar mato para uma maquiagem, meus irmãos. Ele estava andando assim, e aí ele parou na frente da janela e ele viu um homem lá embaixo. Com um pedaço de mato, uma florzinha na mão. Não vou falar o nome do mato, que não é a ocasião agora. Mas os irmãos sabem que depois vão entender o que eu estou falando. E aí ele olhou e viu aquele homem andando lá embaixo. Caminhando com um matinho na mão. E aí ele parou e olhou e falou, eu conheço aquele homem de algum lugar. Eu já vi aquele homem em algum lugar. E ele se aproximou da janela. Na hora que ele se aproximou da janela, um raio do sol, o sol da janela, estava muito calor naquele dia, estava mais ou menos 35 graus. Um raio do sol bateu no vidro da janela e bateu na pele sensível dele. Aquela pele sensível, branca dele, delicada, e queimou a pele dele. E ele tomou um susto, ele deu um pulinho para trás e falou, nossa, o sol me queimou. E aí ele voltou a olhar para aquele homem de novo naquela praça e ele falou, eu conheço aquele homem. Sei que está chegando minha hora. Agora eu entendi. Eu disse uma vez que eu nunca veria pranto, estaria sentado como rainha, e eu nunca tinha imaginado que ia chegar essa hora. Quando ele sentiu aquela pele, o sol refletindo na janela e queimando a pele branca dele, sensível dele, deu uma queimada, ele lembrou na hora, eu conheço aquele homem. E aí ele começou a ficar preocupado. Ele olhou, ele preferiu se ocultar dentro. Ele não quis conversar com aquele homem. Ele se escondeu, como todo covarde faz. E aí ele ficou lá, pensando, nossa, se o sol queimou minha pele dessa maneira, só um raio do sol queimou, imagina como será quando chegar a hora. E ele começou a andar por um lado e pelo outro do seu quarto, do seu castelo, e começou a pensar, está chegando minha hora. Está chegando minha hora. E aí ele começou a chorar, não por ser, estava chegando a hora dele, porque ele ia ter que desfazer do que ele mais adorava na terra, na vida dele. Uma coisa que ele adorava, que ele amava de paixão, uma coisa que ele não podia esquecer jamais. Ele amava de paixão, quer dizer, ainda não, por enquanto. Amava de paixão, que era o corpo de Enoque, que ele fez, deixou perfeito o corpo de Enoque do jeito que ele queria. Meia fêmea, meio homem, meio mulher e um pouco animal. Mas ele não, a parte do animal ele não colocou. Só meio afeminado mesmo. O animal ele coloca quando faz as festinhas da carne deles. E aí ele disse, poxa, eu amo tanto esse corpo. Eu fiz a morada nesse corpo durante tanto tempo. Quase 7.000 anos eu faço morada nesse corpo. Eu amo esse corpo demais. Eu não quero me desfazer desse corpo. Ele começou a chorar. Mas aí ele caiu em si. Ele pensou, se eu for lançado com esse corpo para o sol, todos vão me reconhecer. E eu vou ser atormentado pelos séculos dos séculos. Eu tenho que arrumar um jeito de não passar por isso. E ele falando com ele mesmo, o anjo caído falando com ele mesmo, esse rei, essa rainha, falando com ele mesmo, falando assim, se eu for lançado com esse corpo no sol, imagine todas as gerações do Ocidente, Europa, da América do Norte e da América do Sul, todas as gerações, quando eles me encontrarem com esse corpo no sol,
eu vou ser atormentado. Eles não vão me deixar em paz nem um minuto. Eles não vão me deixar em paz nem um minuto. Vai ser geração em geração me perturbando, me atormentando no sol, no lago de fogo e enxofre. Então ele começou a andar de um lado para o outro no seu castelo. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu for lançado com esse corpo de Jesus Cristo, eles vão lembrar da foto, vão lembrar da imagem, vão lembrar de tudo. Eles vão vir em cima de mim. E eu vou ser atormentado demais. Eu quero aliviar mais isso. Eu não quero ser tão atormentado. Eu preciso de fazer algo para mim não ser tão atormentado. Eu preciso de alguma ideia. Eu preciso fazer alguma coisa para não ser atormentado. Porque está chegando a minha hora. E se eu for com esse corpo, todas as gerações que viram a foto de Jesus Cristo vão atrás de mim no sol. E eles vão me atormentar de dia e noite. Quer dizer, lá não tem dia e noite, lá é fogo eterno. Lá não existe dia e noite. E eles vão me atormentar. Então eu preciso fazer algo. E ele começou a andar de um lado para o outro, andando para o outro, e pensar, o que eu faço? Eu preciso fazer algo. Eu não posso ir com esse corpo para o sol. Porque se eu for com esse corpo para o sol, todos vão me reconhecer muito fácil. Todos vão me reconhecer muito fácil lá no sol. Então eu tenho que me disfarçar, eu tenho que arrumar um plano para quando eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém me encontre lá. Eu preciso disfarçar. Eu quero que eu sei que eu vou sofrer muito, mas eu quero diminuir meu tormento no sol, no inferno. Eu quero diminuir o tormento. Eu não quero sofrer tanto. Então esse rei, essa rainha, Jesus Cristo, ele começou a andar de um lado para o outro. E ele começou a pensar, o que eu posso fazer para me diminuir meu tormento no sol, quando eu for lançado no lago de fogo e enxofre? Porque imagine se todas as populações, todas as gerações da Europa, da América do Norte e da América do Sul, todas as gerações que eu enganei, me encontrarem com esse corpo no sol. Como será a minha vida lá? Porque eu vou sofrer muito mais. Meu castigo será muito maior. Então eu preciso fazer alguma coisa para me livrar. Para que quantas pessoas chegarem lá e procurarem Jesus Cristo, eles não vão achar. Mas eu adoro esse corpo, eu amo esse corpo demais. Eu não quero desfazer desse corpo. Eu estou com esse corpo há quase 7.000 anos. Eu amo esse corpo de paixão. Eu deixei ele do jeito que eu queria. Eu não quero desfazer desse corpo. E aí ele pensou, já sei. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar esse corpo ali do lado. Só um exemplo, meus irmãos. Só um exemplo. Eu vou deixar esse corpo ali do lado. Vou assumir outro corpo. E vou continuar a fazer as pessoas adorar o meu primeiro corpo. Eu vou deixar o corpo de Enoque e Jesus Cristo. Vou assumir outro corpo. E aí eu vou fazer todo mundo adorar esse corpo. Meu antigo corpo. Entendeu? Eu vou deixar o corpo de Jesus Cristo e Enoque aqui. Vou assumir outro corpo de outra pessoa. E vou fazer todo mundo adorar a primeira besta. Porque não tem duas bestas. Se existe um falso profeta, você não pode chamar o falso profeta de besta. Entendeu? Olha o que ele quis fazer. Olha o que esse anjo caído pensou. Isso é o pensamento deles. Dele, quer dizer, dela. Dele. Aquela coisa, por isso que é chamado de besta. Aí ele pensou, eu vou trocar de corpo, vou assumir um corpo de outra pessoa e vou se tornar a segunda besta. A besta trocou de corpo. A primeira besta é o corpo de Enoque. A segunda besta é o corpo que ele vai assumir. E aí ele vai fazer adorar a primeira besta, o corpo de Jesus Cristo e Enoque. E aí ele pensou, eu vou arrumar um corpo diferente. E aí eu vou assumir esse corpo dessa pessoa. E aí eu vou fazer todo mundo adorar meu corpo, que eu tanto adoro. Ele idólatra, ele adora o corpo de Enoque. E eu vou fazer todo mundo adorar o corpo da primeira besta, que é o corpo de Enoque. Mas qual é o corpo que eu vou pegar? Aí ele pensou e falou assim, eu preciso arrumar um corpo. Que quando eu for lançado no lago fogo e enxofre, as pessoas, quando forem procurar Jesus Cristo lá, que enganou toda a Europa, toda a América do Norte, toda a América do Sul, eles vão procurar, e eu preciso arrumar um corpo. Quantas pessoas vêm perguntar para mim, você viu o tal de Jesus Cristo? Só uma maquiagem, umas historinhas só.
você viu onde está Jesus Cristo? Nós estamos procurando por ele. Aí eu falo, eu também estou procurando. Eu não conheço Jesus Cristo, não. Eu também estou procurando ele, me enganou também. E assim minha dor, meu sofrimento lá vai ser menor. Porque ninguém vai me reconhecer lá com o novo corpo. E aí eu vou me passar por uma pessoa que fui enganada, não um enganador. Vou me passar como vítima. Aí o anjo pensou, eu preciso arrumar um corpo diferente. Eu sei que eu amo o meu corpo de Enoque. Eu vou deixar o corpo da primeira besta, eu vou assumir o corpo da segunda besta. Falso profeta não é besta. Não pode falar que falso profeta é besta. O anjo caído vai trocar o corpo vai assumir o outro. O falso profeta continua falso profeta. Não misture falso profeta. Não é a segunda besta. O falso profeta nunca foi a segunda besta. Estão entendendo? Vamos lá. E aí ele pensou, eu vou assumir um corpo de um homem e vou fazer todo mundo adorar o meu primeiro corpo, a primeira besta. O primeiro corpo é a primeira besta, o segundo corpo que ele assumiu. E quando eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém vai me reconhecer lá. E ele pensou, nem Moisés pensou nisso, Israel pensou nisso. Eu sou muito mais inteligente do que todos eles. E ele pensou com ele mesmo e começou a se engrandecer. Falando, eu vou trocar de corpo, enquanto eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém vai me reconhecer. Talvez eu pegue um corpo de um homem mais velho, de um ancião, e enquanto as pessoas verem um ancião ali, as pessoas vão perguntar no lago de fogo e falar, você viu Jesus Cristo? Eu vou falar, não, eu também estou procurando ele. Eu também sou. Fui enganado por Jesus Cristo. E ele se passando por vítima. Assim, o sofrimento dele ia acabar. Ia ser muito menor. Porque vocês imaginam se todos os povos da Europa, de todas as gerações, desde Constantino, todos os povos da América do Norte, todos os povos da América do Sul, forem condenados por causa de Jesus Cristo, quando eles forem lançados no lago de fogo e enxofre, a primeira pessoa que eles vão ter na mente de procurar é aquele que enganou eles. Além dos pastores evangélicos, mas o que está acima dos pastores evangélicos. Muitos vão sofrer, chorar e ranger os dentes lá no lago de fogo e enxofre, primeiro por causa do pastor, e segundo por causa de Jesus Cristo. E você imagina toda essa multidão de gente, que são milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, que foram enganadas por Jesus Cristo, começarem a procurar ele lá para atormentar ele no reino do céu. Então ele pensou, eu vou pegar um corpo diferente. Eu sei que eu adoro esse corpo de Enoque, de Jesus Cristo. Eu deixei do jeito que eu queria. Eu uso esse corpo há mais de quase 7 mil anos. Eu não queria desfazer desse corpo. E ele começou a chorar e falou, mas eu vou fazer isso. Porque meu sofrimento no lago de fogo e enxofre vai ser muito grande se eu não fazer isso. Nem Moisés pensou nisso. Nem o falso profeta Elias pensou nisso. Veja como eu sou inteligente. Eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre com um novo corpo e ninguém vai me reconhecer. E aí ele começou a se exaltar por causa disso. E ele pensou, eu vou trocar de corpo em breve. E vou fazer todo mundo adorar a primeira besta. O meu primeiro corpo, Enoque Jesus Cristo. E quando eu fazer o que eu tenho que fazer, e depois ser lançado no lago de fogo e de enxofre, todos vão me procurar e não vão me reconhecer. Porque eu já vou estar com um novo corpo. Talvez com o corpo de um ancião, ninguém sabe. Mas dá para saber que a União Europeia colocou a Alemanha para liderar a União Europeia, o Império Romano. Então, se é a Alemanha que está liderando o Império Romano hoje, dado pela União Europeia, que claro, quando ele se assentar ele volta para o trono, o centro vai ser Roma, então é só esperar para ver. Então ele disse isso. Vou trocar de corpo agora. E quando eu ser lançado no lago de fogo e enxofre, ninguém vai me reconhecer. Nem o sábio Moisés, Israel, nem o sábio Ismael, falso profeta Elias, pensaram nisso. Basta a gente trocar de corpo. E aí, quando nós for lançar no lago de fogo e enxofre, as pessoas vão procurar Jesus Cristo da foto. Jesus Cristo o nome. Se eu trocar de corpo e de nome, quando eu for lançado lá, eles vão procurar e eu vou falar que também estou procurando e vão me passar por vítima. Mas eu tenho uma coisa para falar para você, aberração.
Tem uma coisa para falar. Você sabia que isso ia acontecer nos últimos dias. Você sabia que seu plano não ia funcionar. A quem você queria enganar? A quem? Sabe aquele negocinho que você guardou lá? Você lembra no dia da crucificação? Lembra? Lembra que você guardou? Você guardou, não guardou? Você lembra que foi conversado lá? Meus irmãos, estou fazendo uma maquiagem, uma historinha, tá? Para completar a história. Relaxa, tá bom? É só uma historinha. Não estou falando que sou eu, estou dizendo uma historinha. Mas os irmãos vão entender. Então, estou fazendo uma historinha. Agora eu vou ter que me passar, vou ter que dizer que eu estava lá na crucificação. Então, é uma historinha, uma maquiagem, uma historinha. O pessoal de Hollywood faz muito isso. Então, é uma historinha, uma maquiagem. Só para os irmãos entenderem. Não estou falando que sou eu. Estou montando uma história. Eles montam história, o sistema religioso monta história, o cinema monta história, os pastores montam história. Eu também tenho o direito de montar minha história. Então, uma historinha, uma maquiagem. Então, vamos lá. Então, a aberração disse, né? Se exaltou, né? Não é verdade? Disse que ficou todo esse tempo, desde quando você tomou o reino do seu marido, Israel, fez ele se ajoelhar lá em Roma, todo mundo viu. Você se exaltou. Disse que ia subir ao céu, né? A rainha ia subir ao céu, ia ficar igual o pai, porque ficou maior que Satanás, que ia ser maior que tudo, né? Primeiro foi aquele louco que pensou que ia subir ao céu. Depois você. Seus pecados subiram até o céu. Subiu mesmo. Então, quando você disse aquelas palavras, guardou aquele instrumento, lembra que você guardou? Estava lá. Você lembra das últimas palavras que você falou, lembra? Que usar ele no futuro? Então, vai ser com ele. Quando eu vou dizer que seu planinho que você planejou não vai funcionar. Porque vai ser com ele, que não vai ser escrito. Lembra dele? Vai ser escrito na sua testa, o seu nome. Antes de você ser lançado no lago de fogo. Bem antes. De vocês três. Vocês acham que vocês são quem? Vocês acham que vocês enganam quem? Antes de vocês serem lançados no lago de fogo, aquele instrumento que você guardou lá, lembra que você guardou lá na cruz, lá, lembra? Zombaram, cuspiram nele, fez tudo. Esse instrumento vai ser guardado, vai escrever na sua testa. Jesus Cristo, Azazel, besta 666. Na sua testa, antes de você ser lançado no lago de fogo e enxofre, vai ser escrito na sua testa. E nunca vai sair essa marca da sua testa. Pode estar com um corpo de ancião, com qualquer corpo que você tiver. Antes de você ser lançado no lago de fogo e enxofre, aquele instrumento que você guardou, né? Não guardou? Não ameaçou? Vocês se divertiram, né? Fizeram zombaram, fizeram tudo, né? Vai ser com ele, que vai ser escrito na sua testa. Jesus Cristo Azazel, besta 666. E isso vai ficar na sua testa por toda a eternidade. Para que todos que for lançados no lago de fogo e enxofre, eles vão saber onde você está. Você não vai enganar a humanidade. Você vai pagar tudo que você fez. Vai pagar mesmo. Antes de você. Não é só você não, os três. Claro que o Messias pediu para o marido ser por último, né? Porque ele vai ser humilhado. Vai ser humilhado mesmo. Não se exaltou? Está na hora de vocês serem humilhados. Vocês não se acham os bambambam da terra? Ficou aqui, intimando lá em cima, durante 2 dias, 2000 anos. Estimando. E na hora que vem, se esconde igual um rato aí, fica com medo. Cadê o Todo-Poderoso? Não se exaltou dizendo que era o Todo-Poderoso, o maioral? Se esconde igual um rato por quê? Não tem coragem? E aí, ele ficou lá, meus irmãos, fazendo isso. Só para continuar, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Os três. Só ligar aqui que desligou. Os três. Israel, Azazel e Ismael. Os três. Nenhum deles vai escapar. Então eles montaram essa armadilha, irmãos. Ele pensou com ele mesmo. Eu vou trocar de corpo. Vou fazer todo mundo continuar adorando o corpo de Enoque, que eu adoro tanto. E vou assumir um corpo talvez de um ancião. Ou vocês vão ver quanto que ele viu. E aí eu vou assumir um corpo. E aí, quando eu for ser lançado no lago de fogo e enxofre, eu vou ficar lá. E quando as pessoas virem em mim, ver um ancião, vamos supor um exemplo de um ancião,
não dá para saber como ele vai vir ainda. Eu vou dizer para todo mundo, olha, eu também não sei, eu também fui enganado por Jesus Cristo, eu quero saber onde ele está. Mas eu digo para você, ó, aberração, durante 2 dias você desafiou o reino do céu. 2 dias você vem desafiando. Durante 2 dias você e seus anjos zombaram, deram risada, mas agora os seus anjos zombam da sua cara pelas suas costas. Porque na hora de chamar para a guerra, foi bom. Mas na hora que está todo mundo aqui embaixo, vocês correm. Cadê o Todo-Poderoso Azazel? Que se exalta. Hã? O que você acha que vocês iam fazer? Vocês acham que vocês iam armar isso, trocar de corpo nos últimos dias, ser lançado lago de fogo e enxofre e ninguém ia te reconhecer? Vocês 3. Moisés vai ser o último. Israel vai ser o último. O último aí. Vai ser escrito na testa de vocês o nome. Não é? Não enganou o povo? Não foi divertido? Não foi legal enganar o povo? Vocês achou que ia ser lançado no reino do céu e ninguém ia reconhecer no lago de fogo e enxofre, ninguém ia reconhecer vocês? Que vocês iam armar tudo essas coisas, ia trocar de corpo e ninguém ia reconhecer? Mas é bem claro. Vocês 3. Primeiro você, Barbie. Você é a primeira aí. Eu avisei você. Desde o princípio eu avisei você. Foi fácil durante 2 dias, 2.000 anos, ficar zombando, desafiando. E agora que está aqui, corre e se esconde igual uma ratazana aí. Fica escondido no seu castelinho, com a sua caixinha de maquiagem, escondido, pensando o que você vai fazer. Você acha que a gente não ia saber o que ia acontecer? Então, para você não esquecer, antes de você for lançado lá no Lago Fogo Enxofre, vai ser escrito na sua testa o seu nome. Jesus Cristo Azazel, besta minha meme. Para você aprender que você não vai enganar a população. Todos que forem ser lançados lá, depois, primeiro é você. Depois de um dia, vai você e seu amiguinho, vocês vão primeiro. E depois de um dia, o povo que vocês enganaram, se preparem lá. Por isso que já vai escrever na sua testa o seu nome. Você não escreveu na mente das pessoas o seu nome, Jesus Cristo? Agora a gente vai escrever na sua testa o seu nome. Bem legal, bem grande. Para quantas pessoas chegarem lá depois de um dia, primeiro vocês, aí depois do julgamento um dia, eles vão ser lançados lá. Eles já sabem aonde ir. Eles já vão saber. Todo o povo da Europa, América do Norte, América do Sul, já vai saber quem é que enganou eles. Então eles vão direto em você. E o seu maridinho, claro, também vai estar escrito Israel, Moisés. Bem grande. O dragão. E no outro, falso profeta Elias, Ismael. Profeta Elias, Ismael, que é o falso profeta. Vai ser escrito na testa de vocês. Vocês não vão enganar mais ninguém. Mais ninguém vocês vão enganar. Ficou 2 dias. Não se esqueça, meu irmão. Estou fazendo uma maquiagem, uma historinha para os irmãos entenderem. É como se fosse nosso pai, as outras mães, falando para eles. Então é uma maquiagem, só uma historinha, só para os irmãos entenderem. Então, você ficou aí durante 2 dias se exaltando, chamando todo mundo para a guerra. E aí, quando chega aqui, todo mundo aqui embaixo, você se esconde. Igual um rato, fica escondido. Fica com medo. Não tem coragem de enfrentar. E aí, os seus anjos que você tem, mais ou menos 300 milhões, eles ficam zombando você pelas costas, porque você é um covarde. Não tem coragem. É fácil desafiar quando está lá em cima. Agora, quando está aqui embaixo, corre. Ué, você não disse que está se assentado no seu trono, nunca haverá pranto, nunca vai sofrer? E aí? Você sabe que a guerra não é com a carne e com o sangue. Não são com as crianças, mas sim são com os caídos. Vocês desafiaram. Está todo mundo aqui embaixo. E agora? Vai correr? Estamos esperando. E aquele instrumento que você guardou, não se esqueça. Vai ser muito bem usado. Vai ser escrito na sua testa o seu nome. Jesus Cristo Azazel. Besta 666. Você pode vir com o corpo que você for. Antes de você ser lançado lá, isso vai acontecer com você. Para vocês aprenderem. Todas as gerações que vocês enganaram, um por um, depois do julgamento, um dia, não se esqueça, um dia, eles vão ser jogados todos lá junto com vocês. E aí, o povo de Jesus Cristo vai atormentar Jesus Cristo. O povo de Moisés, o dragão, vai atormentar ele, junto com o islamismo, que é tudo em parte. As pessoas vão reconhecer. E aí o povo do espiritismo, aí vocês vão ser muito bem atormentados. E lógico, o do falso profeta Elias, Ismael, povo protestante, evangélico, maçônico, gospel. Vocês não vão ter paz. Eles, todos que foram de julgamento, viveu 50 anos, fica 100 anos, depois de 100 anos, o sol consome, conhece a segunda morte, morre e desaparece. Mas vocês 3, e os 500 milhões é eternamente. É isso que eu queria falar para os irmãos.
Mais ou menos uma historinha que eu contei, que é ao vivo, meus irmãos. É meio complicado, eu ia fazer o vídeo, mas como é o primeiro dia do ano, é isso que eu queria falar para os irmãos. Ele está vindo, está chegando a hora, isso não tenha dúvida. Agora, ele planejou isso, ele pensou isso. Eu estou mostrando para os irmãos o pensamento desse anjo caído. Ele vai fazer uma troca de corpo agora, porque ele está com medo de ser lançado lá no fogo e enxofre. Ele está com medo, ele está tremendo. Porque ele desafiou o reino do céu durante 2 dias, 2000 anos. E agora que está todo mundo aqui embaixo, eles correram. Todo mundo escondido em algum lugar aí. Ele lá no seu troninho lá, e ele viu o que aconteceu. E ele viu, e aí agora ele já sabe que vai chegar a hora. E o que ele vai fazer? Pensou, vou trocar de corpo, vou ser lançado lá com fogo e enxofre, todo mundo vai procurar Jesus, eu estou no outro corpo, ninguém vai me achar. Mas para acabar com essa palhaçada que eles fizeram, vai ser escrito na testa deles. Ele não escreveu na mente das pessoas Jesus Cristo? Agora vai ser escrito na testa deles. Lá, Jesus Cristo, Azazel, besta 666. Depois lança lá e aguarde um dia. Depois de um dia, tá todo mundo lá para atormentar vocês. Não precisa se preocupar que não vai sobrar ninguém. Não vai faltar ninguém para atormentar vocês. E eternamente. Claro, as pessoas que vão atormentar vocês vão pagar o dobro. Viveu 50, paga 100 anos e acabou. Mas durante todo o tempo que esses povos viveram, que é muita gente, eles vão atormentar vocês lá. Até que o sol consuma um por um deles. Então, meus irmãos, o que eu queria falar para os irmãos é isso. O plano desse anjo caído era isso. Ele ia trocar de corpo, ia fazer toda essa armação para enganar a população da Terra. E ele ficou todo esse tempo fazendo isso, planejando o que ele ia fazer, mas ele caiu do cavalo. Ele pensou que ninguém ia saber da armação desses anjos caídos, trocar de corpo, fazer o povo adorar o corpo de Enoque. Quem eles pensam que ele é? Durante 2 dias ele desafiou e agora se esconde igual um rato. Todos os anjos caídos estão zombando da cara dele. Para ele mostrar que ele tem coragem, primeiro ele tem que assumir a terra de Paulo, porque os anjos tomaram a terra de Paulo dele. E aí é só esperar, meus irmãos, o que está para acontecer. Irmã Vanessa, história complicada, né? A palavra está com você, irmã Vanessa. Uma historinha que eu tive que montar mais ou menos, porque ao vivo é meio complicado, mas acho que deu para entender alguma coisa, os irmãos entenderam alguma coisa, né? Deu sim. Quem tem o Espírito do Pai, né, irmão Robert, vai entender claramente o que você quis passar. Tá bem claro, né? Azazel, como eu já tinha feito um vídeo também, até postei lá no canal, né, os irmãos que quiserem assistir, eu não sei se tem como todo mundo assistir, porque alguns pelos celulares não vão conseguir abrir, né, devido à música que eu coloquei, enfim. É complicado, porque Azazel já está bem escrito lá, que ela está sentada como rainha, né? E todo dia ela se glorificava. Blasfemou as coisas do Pai, tá aí, né? Igual uma rainha. E engraçado que é um anjo homem, mas que quer ser mulher. E nem tanto, a própria escritura a compara como rainha, né? A compara como mulher, né? Então, quer dizer, tá bem claro. E é esse o destino mesmo, não tem jeito não, irmão Robert. O tanto de pessoas que esse anjo caído enganou, não está escrito. Sabe? Então chegou a hora mesmo, não tem. Vai tentar fugir para um lado, para o outro, mas não vai conseguir não. Tá certo? Para você ver, né? Como o Pai é tão maravilhoso, o Pai é tão maravilhoso que em todas as gerações o Pai vem enviando pessoas para falar com o povo, né?